força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is known as a word. Oh, Givers Game here and around the world. Oh, BNI is known as a word. Oh, Givers Game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Contar, BNI, Histórias Reais e de Sucesso. Essa semana a gente está começando a trazer aqui os membros de uma cidade do interior paulista chamada Itu, né? Foram membros, né, de uma equipe que me acolheu. Assim que eu entrei no BNI, foi por essa equipe que eu conheci o BNI. E muito justo que a gente comece, né, com quem me trouxe ao BNI. Vocês vão conhecer um pouquinho dela. Antes disso, eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga. E quero deixar aqui o meu agradecimento ao Fábio Torres, diretor executivo da região de Sorocaba, onde está inserida a cidade de Itu. Obrigada, Fábio, por ter me cedido os seus membros para que a gente pudesse dar continuidade a esse propósito, a esse projeto, que é o Pode Contar. Hoje, recebendo aqui a Juliana Roberti, da Santa Rita Reveste. Ela é membro lá de Itu. E foi através dela que eu conheci o BNI. Foi por conta dela, num dia, numa feira, chegar junto de mim e falar assim, você já ouviu falar no BNI? E eu nunca tinha escutado falar no BNI. E eu topei ir para uma reunião e vejam só no que deu, né? Foi por isso que eu conheci o BNI. Eu sou muito grata. Então, se a gente vai começar a receber aqui os membros da cidade de Itu, que seja por ela. Quem me abriu as portas para o BNI. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite. E é uma honra realmente ter você aqui, pertinho. Já que foi você que fez o bichinho do BNI chegar perto de mim e fazer com que eu tivesse essa paixão também pelo BNI. Obrigada. Ai, que lindo, meu Deus. Uma honra para mim estar com você, né? A gente fala essa potência, Adelaide Conduta. Então, eu estou muito feliz pelo convite e estaria a qualquer momento aqui do seu lado. Obrigada, viu? Me diga uma coisa, quanto tempo agora no BNI? Eu estou no meu 4º ano. Eu entrei em setembro de 2020. Sempre foi do jeito que é? Não. No primeiro ano, eu estava falando agora, né, vindo para cá, quanto mais tempo passa, mais fica gostoso, mais a gente consegue dar e receber mais também. Então, a gente, com o tempo, acaba trabalhando maior a nossa rede, né? Então, não foi sempre assim. Eu acho que cada vez fica melhor. Isso é bom para quem está escutando a gente entender, né? Que, às vezes, já entrar no BNI não é sinônimo de já termos referências boas, qualificadas. Às vezes a gente precisa de um tempo a mais para que isso aconteça. E é bom ouvir de alguém que já está há 4 anos na rede que, na verdade, as coisas só ficam melhores com o tempo, né? Sim. Então, para você que está chegando no grupo, que acabou de entrar na equipe e que se sente um pouco ainda onde eu estou, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Saibam que as coisas ficam melhores, né? Me fala uma coisa, Ju. Dos valores que a gente fala muito nesses valores, né? Nos valores do BNI. Qual é o que você acha assim? Eu entrei quando eu ouvi falar deste valor. Esse valor foi o que fez com que eu fizesse o que eu fiz e aderisse a essa equipe. E eu digo porque eu tenho escutado muito dizer que os valores vão mudando. Né? A gente gosta de todos eles. A gente, na verdade, se está há muito tempo na rede, a gente entende que são valores que fazem parte da nossa vida, mas a gente sabe também que a gente tem um ano que a gente está mais profundamente com um valor, no outro ano a gente está com outro. Qual foi o valor que te trouxe ao BNI? O que me trouxe pro BNI foi a atitude positiva. Eu sou uma pessoa muito que eu vim trabalhando ao longo dos anos para ter uma atitude positiva e isso foi o que me conquistou de cara. Na verdade, o que eu falo é assim,
Os valores, de modo geral, eles são, faz parte, né, da gente, que nem o próprio BNI. Tudo que tinha de valor eu me identifiquei. Inclusive, quando eu trabalhei na minha experiência de CLT, eu saí de empresas porque eu não tinha os mesmos valores daquela empresa. Então, o que me trouxe foi atitude positiva, para o BNI, mas eu me identifico com todos, obviamente, né? Mas eu estou numa fase agora, eu já posso responder, Já. que é a construção de relacionamento, que também foi desde o começo, mas eu acho que vem daquela primeira pergunta, quanto mais tempo você tá, mais você constrói relacionamentos concretos, não é só aquela pessoa que você falou de uma vez, daí eu tô com pessoas que eu voltei a falar, todo ano eu falo com ela, cada mês eu vou falando com ela, então você vai realmente construindo relacionamentos sólidos, né? Não só aquele bate-papo que você tem, essa pessoa já confia em você. Então, por isso que eu falo, quanto mais tempo melhora, porque os seus relacionamentos também melhoram dentro da rede. É uma verdade. E isso a gente precisa entender que precisa de tempo. Sim. Não é algo que é criado, né, rapidamente. Sim. Tem uma sigla, você falando me veio na cabeça, tem uma sigla que a gente usa, né, dentro do BNI, que é VCR, né, para vocês que estão assistindo e que não fazem parte do BNI, às vezes até fazem, mas também não sabem o que significa VCR. Visibilidade, credibilidade, rentabilidade. Dentro da rede, a gente acredita que para você alcançar a credibilidade e a rentabilidade, você precisa ser visível, ou seja, estar presente nas reuniões, né? Se fazer presente para o grupo, se dedicar a esse grupo. E depois vem a credibilidade, naturalmente, e a rentabilidade. Então, às vezes, as pessoas também querem encurtar, né, esses processos, né? Eu lembro que assim que eu entrei, eu não sabia o que era um caçador, né? Uhum. E o Felipe sempre falava sobre isso, né? E eu, mas como é que a gente identifica um caçador, né? O que é ser agricultor? Para quem está ouvindo a gente, Ju, o que é ser um agricultor dentro do BNI? Você colher, é o givers, né? Então você vai conhecer aquela pessoa. Claro, você vai falar do seu trabalho também, mas você tá mais preocupado em ajudar aquela pessoa. Então você vai colhendo, vai plantando a sua sementinha para depois colher depois. É o que a gente fala, o ser agricultor você vai construindo a sua credibilidade, né? Você entrou com a visibilidade, claro, você quer aparecer, você vem lá, hunter, mas só com o tempo você vai poder colher aquilo lá. Então você tem que pensar nisso, né? E eu vou fazer um parênteses aqui. Quando eu entrei bem hunter, total hunter, a louca dos 1 a 1. Se você vê 1 a 1, aquela reunião que a gente faz para conhecer um negócio do outro. Eu entrava no Connect, disparava mensagem aleatoriamente para marcar 1 a 1. Eu nunca vou esquecer, a pessoa nem sabe disso, mas vou falar. Daniele Cabanilha, ela tinha um restaurante na época. Eu mandei uma mensagem querendo fazer 1 a 1 com ela. Ela nunca me respondeu, obviamente. Ela falou, essa daí só veio pra caçar, né? E daí depois, com o tempo, eu fui percebendo. Por isso que o BNI, você amadurece mais com o tempo. E daí eu fui percebendo que não era bem assim. Isso foi acontecendo naturalmente, com a postura que eu observava dos membros que estavam ali. Então, eu fui com esse perfil hunter. Eu acho que a maioria entra hunter, né? É uma coisa que a gente conversa quando a gente tá na EL. As pessoas entram hunter, ninguém tá lá só para tomar um café. A pessoa quer o primeiro passo é divulgar o seu negócio. Sim. Mas com a filosofia do BNI, a gente vai amadurecendo que você só vai conseguir ter a rentabilidade depois que você for visto e for credível, né? É isso. Para quem está nos ouvindo, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixem seus comentários. Recebi pelo direct do Instagram, né, muitas perguntas sobre o podcast, né? Muitas perguntando por que a gente legendou em inglês. Uhum. E eu respondi para todos, né? Se somos uma instituição global, nada mais justo do que nos fazer entender. Sim. No mundo, né? E a outra, que aí veio de muita gente que não conhece o BNI, Ju. E aí eu vou aproveitar, quando você falou do 1 a 1 e já explicou o que é 1 a 1, uhum. Eu vou explica pra gente. Se você pudesse falar para alguém que não conhece o BNI, como você fez comigo, anos atrás, o que é o BNI? O BNI é uma reunião de networking, que você vai conhecer pessoas, né, e estreitar o relacionamento com elas, basicamente isso. Eu acredito muito que a principal força de vendas vai no boca a boca, não importa, a gente tem marketing, tem um monte de coisa, mas a pessoa vai comprar com você quando ela sente mais credibilidade. Então, como que você amadurece essa rede? O BNI é isso, é para você construir uma rede de relacionamento sólida. Né? Então, o BNI é isso. É quando você usa, através da referência que você faz, né? Referência nada mais é do que quando você indica alguém
para consumir o serviço ou produto de um membro. Mas não é uma indicação de entregar um cartão. Não. É você falar com a pessoa e depois você fazer a ponte com o membro, tá? Isso é uma indicação. E quando você faz isso, você transfere credibilidade. Sim. Não é? Sim. Então, quando eu, membro, indico a alguém da minha rede, um outro membro, eu estou transferindo a minha credibilidade. E é por isso que dá certo. Exato. Né? E é por isso também que a gente precisa daquele tempo de amadurecimento, de tempo dentro da equipe, para que as pessoas lhe conheçam. Sim. Eu ando falando para algumas pessoas o seguinte, né? Quando entra membro novo, né? Às vezes ele fica lá perdido, sem receber a sua referência, que ele tanto quer, né? E eu falo, gente, vamos ajudar, porque a gente consegue ajudar também os Sim. membros novos. E como é que a gente faz isso? Nós, membros já antigos, a gente procura consumir Sim. o que o membro novo está trazendo. Sim. Por quê? Porque a gente vai conhecer, vai saber se ele entrega no prazo, Sim. no tempo, de acordo com o que você pediu. Isso vai fazer com que você confie ou não no trabalho dele. Exato. Para depois você indicar para sua rede. Exato. Né? Então, é algo que vem acontecendo dentro das equipes que eu estou acompanhando, essa insegurança do membro novo, né? E eu também vejo o pobre do membro novo que chega, né? Querendo louco, um hunter da Sim. vida, né? Louco atrás de uma referência e não recebe de cara. Porque quem já está lá entende que você vai plantar, Exato. né? Para depois colher. Exato. E eu não consigo esquecer do dia. A gente estava no Varvito, Sim. no Pop-Up Experience, né, naquela feira, e você chegar e falar sobre o BNI. Que fantástico, né? Sim. Como mudou a forma de fazer negócio, Sim. né? Não à toa patenteamos a frase, né? Eu falo quando patenteamos, o BNI patenteou a frase, né? Mudando a forma de fazer negócios, né? No mundo. Porque eu acho que é exatamente isso que a gente Sim. faz, né? Mudar um pouco dessa visão do empresário, né? Sim. De que ele está sozinho e de que ele precisa ser uma pessoa sozinho dentro do empreendedorismo. Com relação aos valores, e voltando nesses valores, porque eu sou fã desses valores, me fale, dentro da sua empresa, você consegue aplicar os valores do BNI? Todos os valores eu consigo. Inclusive, na gestão passada ou retrasada, a gente teve um trabalho da coordenadora de educação sobre colocar os valores, né? Traçar os próprios valores das nossas empresas, porque tem muita empresa pequena, então a pessoa nem construiu aqueles valores. E ela passou uma série de valores do BNI explicando cada valor e como a gente empregar na sua empresa. Eu, né, fui logo querendo colocar todos, todos os valores, mas hoje faz parte realmente dos valores descritos da minha empresa, atitude positiva, construção de relacionamento e accountability, esse faz parte dos nossos valores escritos. Mas a gente consegue praticar todos, né? Não tem como. O Givers Gain já está dentro da gente, né? É natural hoje na minha empresa, eu tenho uma fábrica, de painéis ripados, rodapés e tal. E daí a gente hoje trabalha com muita indicação de pessoa que vai fazer instalação, né? Então, toda vez que um consumidor final, que eu atendo também um consumidor final quanto lojista, que um consumidor final tem um atendimento muito bom daquele instalador, eu pego, hoje mesmo eu estava vindo para cá, peguei o contato em São José dos Campos de um instalador, porque agora eu já sei, eu já tenho isso em mim, eu já vou indicar, eu não peço nada por isso, para mim tá bem, o tanto que ele vai complementar o meu serviço maravilhosamente bem, então eu só posso indicar ele, e isso é o Givers Gain, né? Atitude positiva. Né, não tem como, né, às vezes a gente, não é sempre que a gente tá feliz, a gente vira e mexe, tem os tropeços, mas a gente tem que enxergar o copo meio cheio, como que a gente vai seguir sendo empresária, né, tem hora que você fala, meu Deus, mas você tem que levantar a cabeça e seguir, então a gente tem que ver de forma positiva. Então todos os valores a gente consegue trabalhar, accountability, né, como que você não vai medir o que você faz, se aquilo tá dando retorno, e um dos pontos também que eu trabalho muito no BNI, é a questão das metas. A gente aprendeu em vários cursos lá. Isso faz parte do meu accountability. Aquilo lá está trazendo retorno, ele está dando certo, seja em números ou seja em crescimento de marketing, enfim. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar desses valores e trazer para dentro da nossa empresa também. Quando você falou sem receber nada em troca, por que você falou isso? Porque dentro também do BNI a gente tem os valores do não comissionamento, né? Então a gente não trabalha com comissionamento. Hoje, quando eu falo, indicação
um pouco mais frio do que a gente trabalha no BNI. A gente faz justamente essa reunião de 1 a 1 para conhecer a pessoa, para dar credibilidade, para falar, se eu fizer uma reunião e eu não sentir confiança, eu consumir não sentir confiança, eu também não vou referenciar. E daí, com o tempo, aquela pessoa vai percebendo que ou ela se ajusta ou ela não fica no grupo. Né? Então a gente tem essa referência, essa indicação sem receber nada por isso, porque a gente acredita e sabe que aquele profissional tem os mesmos valores nossos e vai atender bem o nosso cliente, assim como a gente faria com aquela pessoa que eu estou indicando. Ninguém quer quebrar a cara porque fez uma referência e aquilo não é legal. Né? Então isso faz parte dos valores também. E não tem, eu acho que não tem nada demais da pessoa entrar como um hunter. Sim. Tá? Não tem. Contanto que no decorrer dessa jornada, ela entenda que não é o caminho. Sim. Que eu vou precisar primeiro plantar, ajudar, para depois colher. Exato. Né? E foi isso que aconteceu comigo. E graças a Deus que aconteceu com Sim. você. Né? E eu acho que dentro dessa minha vida, dentro do BNI, eu só tive uma vez o contato com alguém que olhava assim, ó, opa, caçador. Né? E a gente tenta nem estereotipar a pessoa, mas Sim. assim, muito no sentido de que como é que faz? Eu quero aprender, como é que eu chego, isso aqui. Sabe? Calma. Sim. Respira, né? Então, se a gente puder dizer para um membro aí que está escutando, você é novato, você acabou de entrar na rede, respira. É a primeira coisa. Vai dar tudo certo. Você vai aprender. Sim. Você tem, junto de você, uma equipe que pode te dar um suporte. Sim. E isso é muito bom Sim. para a gente não caminhar sozinho. Exato. Então, tá com dúvida com relação à metodologia? Vai lá, procura alguém que pode te ajudar. Sim. Tem um trio de liderança, tem alguém que vai trabalhar com performance, crescimento, tem um embaixador. Tua Sim. equipe tem embaixador. A figura do embaixador nas equipes, ela é aquela de acolher os membros novos. Então, se hoje na sua equipe tem essa figura do embaixador, procura contato com ele, né? Conhecer o seu Sim. embaixador, conversar com ele, tirar suas dúvidas com ele. E assim, consuma a metodologia, Sim. né? Porque não tem como você dizer para um membro novo algo diferente disso. Procure o Business Builder. Sim. Né? Business Builder é um aplicativo que a gente usa para fazer nossos treinamentos, para fazer esse aperfeiçoamento na metodologia. Então, procura, né? Está Sim. fazendo esses cursos. Sim, fazer os cursos e se espelhar naqueles que estão tendo bastante resultado, aqueles que estão no semáforo. O semáforo é aquele indicador que a gente tem, enfim, se espelhar naquelas pessoas que estão contribuindo mais, porque quanto mais, é natural, quanto mais você contribui, mais você tem de retorno também. Isso acaba vindo, porque é aquela famosa regra, se ajudou, a pessoa se sente no compromisso de querer te ajudar também, Sim, né? Isso que sim. faz parte da filosofia. Então, eu falo, faça os treinamentos, ouça os podcasts, se espelhe naqueles que estão tendo resultado. E eu sempre vejo assim, o BNI, todo mundo que está lá dentro, pelo menos na sua maioria, quer ajudar o outro a ter sucesso também. Então, você busca ajuda, a pessoa está lá para te ajudar. É uma rede de apoio imensa, que a gente pode não só fazer negócios, mas também aprender como empresário, tá com uma dificuldade, sei lá, de gestão, troca uma ideia com quem está do seu lado, porque essa rede funciona dessa forma também, né? Sim, sim. É uma rede muito mais ampla do que a Sim, gente pode imaginar, né? sim. Isso é uma grande verdade. Lembro que nas últimas 2 conferências que eu fui, na penúltima eu ouvi falar algo muito interessante sobre semáforo. O semáforo, né, que semáforo já diz, né? São 3 cores, mas nossos são 4, né? É verdade. É o vermelho, é o amarelo, é o verde, o amarelo, o vermelho e o cinza. Cinza é o membro que acabou de chegar. Sim. Né? O amarelo está se ambientando na metodologia. Sim. O vermelho. Aí você vai para o amarelo, "Oxe, já estou começando a entender da Sim. metodologia. Chegou no verde, significa eu estou tentando dominar essa metodologia, mas já alcancei, né, números legais, por isso eu estou no verde. E eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Que os verdes não esqueçam dos tomatinhos. Como eu Exato. achei fantástico quando eu ouvi isso. E me trouxe uma responsabilidade que eu Sim. não tinha parado para pensar nisso ainda. Sim. Ou seja, não é só estar lá em cima, no verde, fiz a minha parte. É olhar para quem está embaixo e dizer, deixa eu te Sim. ajudar com a metodologia, você está tendo dificuldade? E isso não pode ser restrito ao coordenador de performance, Não, né? não. Isso tem que ser, do mesmo jeito que gostam de dizer assim, né? Todos somos anfitriões. A gente também precisa entender que todos somos suporte, Sim, exato. né? Uma equipe, ela cresce quando todo mundo entender que pode ser o suporte de alguém. Sim. É uma rede de apoio, né? A gente está lá para ajudar a pessoa
ter sucesso, né? Quando na gestão que eu estava vice-presidente passado, eu lembro que eu conversava com performance, eu olhava para ele e falava assim, mas olha essa pessoa, o que a gente pode fazer para ajudar? Mas também tem pessoas que não querem ser ajudadas, né? Se você entrou no BNI, você entrou com uma proposta, com uma metodologia comprovada que dá certo, mas você tem que fazer a sua parte também. Então eu lembro que ele falou, mas a pessoa, já falei com ela. Eu falei, não, pode deixar que eu vou falar com ela. Até que eu falava, gente, essa pessoa não quer, ela não quer. Daí pelo menos a gente sai com essa sensação de dever cumprido. Eu estou tentando ajudar aquela pessoa. Então, a gente tá para essa rede de apoio. Os verdes, eu sou top, né? Do semáforo. Eu adoro ajudar. Eu acho que, assim como eu tive retorno, que eu tenho sucesso dentro, eu quero que todo mundo tenha também. É muito legal você conseguir ter esse retorno dentro de um investimento que você fez, porque a pessoa fez esse investimento, né? Sim. Mas ela também tem que entender que existem as regras para ela ter esse retorno. Né? Então, os verdes têm que tomar conta dos tomatinhos, sim. Precisa. Se você hoje está no semáforo e você está lá em cima, você é um verdinho lindo, presta atenção no tomatinho da tua equipe, porque ele pode estar precisando também da sua ajuda. Ju, eu sei que eu lembro de alguns cargos de liderança, lembro de algumas coordenações, mas conta pra gente um pouquinho como é que é fazer parte, né? Seja do trio de liderança, né? Sendo um presidente, um vice-presidente, um secretário tesoureiro, seja alguém da coordenação. Conta um pouco pra gente da sua experiência. Bom, quando eu entrei em setembro. Em dezembro, já me colocaram numa coordenação que foi de mídias, a pessoa saiu. Eu falei, não, vou tocar. Então, eu já fui de quase todas as coordenações e quase só não fui secretário tesoureiro, mas eu fui vice-presidente 2 vezes, presidente 1 vez, sou da filiação, já fui anfitrião. Eu acho que é você ajudar um pouco mais o nosso grupo. Eu acho que quando você está num cargo de coordenação ou do trio de liderança, sua função é fazer ainda mais com que o grupo cresça, que as pessoas entendam que elas fazem parte de um grupo. E a gente quer que esse grupo tenha sucesso. Novamente, eu batendo na tecla. Eu quero estar no melhor grupo da minha regional. Porque quanto melhor o meu grupo, mais visibilidade eu vou ter. E eu, sendo a primeira lá do semáforo, mais visibilidade ainda eu vou ter. Então, eu acho que a coordenação, ela serve para isso. Se você assumir um papel de coordenador, seja ele qual for, ou do trio de liderança, dê o seu melhor. Né? Mas eu não sei fazer. Peça ajuda para quem sabe. Né? Então, a coordenação, ela faz para que o grupo como um todo tenha sucesso e cada membro, individualmente, também tenha o seu sucesso dentro do papel da sua empresa. Porque é um grupo de negócios, de construção de relacionamentos e para fortalecer o seu negócio. Então, qualquer cargo de liderança ou coordenação faz parte para o sucesso daquele negócio, que é o seu grupo, que você, na teoria, é um sócio daquele grupo, né? É isso que a gente tem que pensar. Então, eu sempre penso no BNI como uma empresa, né? Você tem o presidente da empresa, você tem o vice-presidente, você tem os coordenadores que são os gerentes. Cada gerente fazendo a sua parte, o grupo vai bem, a empresa vai bem e você individualmente vai ter seu sucesso ali dentro. Sim. VP ou presidente? Qual o cargo mais difícil? Olha, eu vou dizer que é o vice-presidente. Já ouvi falar. Tem gente que fala que não, que é balela, mas vice-presidente é um cargo, eu vejo que é uma das maiores responsabilidades. Você está numa das verticais, né? Que tem muita responsabilidade. Eu falo que hoje eu estou na filiação, que para mim, das coordenações, é o que dá, o que é mais pesado em termos de ajuda ao grupo, de retorno ao grupo, porque você está trazendo pessoas novas, ao mesmo tempo você tem que cuidar, né, o vice-presidente, você traz as pessoas novas, você tem que cuidar daquelas pessoas para que aquelas pessoas tenham sucesso e continuem dentro. Então, o vice-presidente, ao meu ver, é o cargo mais, assim, complexo, digamos assim, mas o que também dá maior orgulho, né, porque você vê os resultados ali dentro da sua vertical, né. Sim. Dentro das coordenações que você já fez, qual é a mais suave de ser feita? Eu acho que não tem nenhuma, assim, suave, porque eu acredito que se você abraça a causa, você vai querer dar seu melhor e sempre você vai enxergar uma oportunidade de melhoria. Então, eu sou bem... gosto bem de me dedicar quando eu tô dentro de um cargo, né? Eu acredito que anfitrião seja mais gostosa,
né? Porque você recebe aquela pessoa, né? Você tem ali os seus trâmites internos, mas você recebe, você é a porta de entrada para aquele convidado. Então, a primeira pessoa que ele vai lembrar é só a oportunidade de fazer ali aquele dia daquela pessoa, daquele convidado ser diferente. Então, essa é a mais gostosa de fazer. Sempre que eu receber perguntas, seja por aqui, por esse canal, seja pelo Instagram, que eu venho recebendo no direct, e eu puder encaixar essas perguntas nesses bate-papos que a gente faz aqui, eu os farei, tá bom? Só para vocês entenderem que as perguntas que chegam, eu vou procurar responder dessa forma. Então, tem uma pergunta que me foi feita: como é que é escolhido o presidente, o vice-presidente, o secretário tesoureiro? Como é que são escolhidas essas coordenações? Como você está perguntando como a equipe de liderança escolhe as coordenações, pelo que eu entendi. A equipe de liderança já tem em mente aqueles membros que contribuem mais com o time, que estão perguntando, que se interessam. É uma coisa da empresa. Você vê aquele colaborador que está mais animado, é a mesma coisa. Então, essa escolha geralmente vai ou de quem tem mais performance. O semáforo é algo que a gente pontua bastante, né, para ter esse retorno, qual é a motivação da pessoa ali dentro, é aquele membro que quer fazer a diferença. Então, é assim que é escolhido, mas a pessoa também pode se candidatar, falar, olha, eu tenho interesse em fazer isso, e daí ele é considerado. Sim, eu sei que o trio de liderança, a escolha, ela é feita mais com a regional, né, de cada lugar, e de acordo com nomes que são indicados, né? Quem está hoje no trio de liderança indica nomes para que seja formada essa nova liderança, né? Mas realmente, quem perguntou sobre, depois que é escolhido as lideranças, como é que se escolhem as coordenações, Sim. né? E é isso, é o membro que vem performando. Exato. Porque eu sei que a gente quando está no trio de liderança, a gente fica só observando Sim. ali, né, como é que a gente vai fazer para a próxima gestão. Sim. E eu acredito também que a escolha para o trio, né, não veio essa pergunta, mas a escolha para o trio também tem uma decisão importante em como aquele coordenador se comportou dentro da gestão, né? Então, se a pessoa quer ser um do trio do liderança, saiba que se você está numa coordenação, você está sendo mais visto do que um outro membro. Então, uma ponte para o trio de liderança é isso, né? Isso é verdade. Odê, eu sempre recomendo que, assim, se desse para todo mundo participar, ser do trio ou ser da coordenação, teria uma visão totalmente diferente do BNI. Muito diferente. A gente não tem noção de como é o trabalho dessa galera, né, Sim. da equipe, da coordenação, que se candidata, porque a gente não recebe nada por isso, né? Na verdade, o que a gente recebe é uma experiência. A gente tem uma experiência. Depois que você participa de um trio, você tem uma experiência diferenciada. Imagine você ser de um trio de liderança de uma equipe que são líderes, de pessoas que são líderes, É né? liderar líderes. Exato, é Sim. totalmente diferente do que você ser um líder na sua empresa que tem os seus subordinados. Ali, você não tem subordinados, são todas as pessoas do mesmo nível, mas são líderes que você também está liderando. Então, é muito aprendizado, muito. Isso é verdade. Você já foi coordenadora de educação? Não, educação não. Eu vou lhe confidenciar algo que eu venho observando. Como eu estou com a sensação de que os coordenadores de educação são os que mais estudam a metodologia. Sim. E eu acho que é porque o coordenador de educação, ele tem a função de toda semana, durante a reunião, ele traz pílulas de conhecimento para a equipe. Ele faz uma mini palestra, de 6 minutos aproximadamente, onde ele vai ouvir os podcasts do Ivan, né, fundador do BNI, e vai trazer algo que é interessante aos olhos dele, né, para que aquela equipe escute naquele momento. E eu acho que é por isso que eu tô vendo, eu tô acompanhando agora, uma equipe que acabou de surgir. E ela nunca tinha nem ido para uma reunião do BNI. E ela é uma psicóloga que hoje é coordenadora de educação, fazendo as suas pílulas de conhecimento. Ju, a sensação que eu tenho é de que ela tá indo mais rápido, Sim. sabe? Sim. No desenvolvimento. Sim. A equipe tá massa, mas a sensação que eu tenho é que parece que ela está se apropriando melhor da metodologia. Sim. Mas é porque ela está parando para estudar. Sim, porque ela não vai colocar lá o primeiro podcast que ela ouvir. Ela vai ter que ouvir pelo menos uns 5, 6, para ver, quero falar sobre isso, eu vou amadurecer mais a ideia daquilo. Então, obviamente, é uma pessoa também que ela vai chegar mais rápido na metodologia. Se ela quiser, né, continuar ali dentro da plataforma, ela é uma pessoa que vai seguir mais rápido, né? Vai crescer mais rápido dentro do BNI também, utilizar melhor e fazer melhor ali dentro da rede. Isso é verdade. E aí, pensando nisso, eu ando muito reflexiva.
com a ideia de que a gente sempre tem que, para fazer parte da coordenação, visto que você entrou na coordenação muito cedo. Sim, foi. Não é? Mas, no normal, a gente tem um tempo para que a pessoa vá para uma coordenação, né? E aí eu fico pensando, gente, a coordenação da educação, acho que a gente precisa pensar de outra forma. Sim. Olhar com outros olhos. Sim. Porque se a gente bota um membro novo, ele vai se apropriar tremendamente da metodologia, porque você vai fazer ele estudar aquilo ali. Sim, esse seu Né? pensamento é E incrível. olha o benefício disso. Sim. Mas foi eu vendo a equipe crescer agora, né? E eu olho para ela e penso, gente, olha como ela está se desenvolvendo. Por quê? Porque ela está tendo que ouvir 10, 20 podcasts para escolher um. Sim. E falar com propriedade sobre ele, né? Eu ando muito reflexiva com isso, com relação às coordenações. É muito legal essa sua visão. Realmente, se pegar uma pessoa que não conhece, ela vai ter que aprender muito mais, né? Então, é uma sacada genial. Né? Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, porque tem que ser alguém que já domine a Sim. metodologia. Mas, gente, todo mundo tá aqui para aprender, né? Você sabe E- que essa coordenação sempre tive medo, né? Ó. Agora você falando já. Não é para ter medo. Eu acho que, assim, vendo de fora, como se eu pudesse enxergar de fora uma equipe, a que você mais vai aprender consumindo, sem ser na lapada, né? Sem ser naquela de estar desviando do que está acontecendo, dos problemas. Vai ser a coordenação da educação. É verdade. Tu vai estudar durante a semana, tu vai fazer tua pílula de conhecimento lá, e se você for botar a contrapartida, quais são as responsabilidades que uma pessoa que faz a coordenação da educação tem? Ela tem de educar o membro, né? Ela tá educando ali, então ela tem que se sentir confiante para poder falar. Ela daquilo. precisa estudar para poder Exato. passar a metodologia, Sim. né? Então, se a gente dá isso a um membro muito antigo, ele já sabe fazer já isso de olho sei. fechado. E ele Eu vai falar, preciso já dar- sei, não eu- vou fazer. eu preciso dar a Sim. quem está chegando. Exato. Sabe? Eu também sou esse tipo de diretora, que também tive o receio de escolher alguém novo. Sim. Pra coordenar. E aí, depois que eu vi isso acontecer, você não tem que ter medo, Não. né? Tem que deixar que as coisas aconteçam. Foi preciso lançar uma equipe Pra para descobrir. entender que os novos também são capazes de aprender, Sim. né? Sim. Foi muito bom. Me fala uma coisa. Eu adoro perguntar isso aqui, porque eu sei que esse é o propósito do podcast, né? Trazer essas histórias que mudam, né? Mudaram as nossas vidas dentro do BNI e que pode deixar para quem está ouvindo, né? Para quem está acompanhando, o porquê do BNI, né? Por que do BNI? Ai, não sei, é tão de cada hora eu falo uma coisa, é muito gostoso falar do BNI, assim, eu sou apaixonada pelo BNI, eu aprendi muito com o BNI, eu acho que o porquê do BNI é a construção de relacionamento, é você não estar sozinho nesse mundão de empresários, de microempresários, então é ter esse suporte, né? Por mais que a gente tenha a nossa jornada de trabalho ali, a nossa rotina, você sabe que você tem uma rede que você pode contar, né? Eu vejo muito você falando da rede de apoio. Então, a rede de apoio que o BNI traz para você como empresário é fundamental, né? Fundamental. Você aprende muito também. Eu vim de grandes empresas, eu trabalhei em grandes empresas antes de ter a minha empresa, aprendi muito. Mas essa rede de apoio que o BNI traz é algo que você não aprende, né? Você não aprende cada dia acontece uma coisa diferente e você tem a quem perguntar, você pode ter essas trocas. Então, antes eu falava, quando me perguntavam por que BNI, essa é uma das oportunidades. Hoje, para mim, a rede de apoio é você não estar sozinho como um empresário, com pessoas que estão vivendo, porque quando você entra nesse mundo, parece que só tem você, só você tem esses problemas, não existe mais ninguém, você está batalhando, mas todo mundo ali está sendo bem sucedido e você é o único que está com dificuldade. Mas quando você tem essa rede para discutir do BNI, isso é muito gratificante, né? E quanto mais você está dentro, mais você enxerga, mais você aproxima de pessoas que podem te ajudar desta forma, né? Te contribuindo com as dificuldades do seu dia a dia, trocando experiências mesmo, essa troca de experiências genuína. Porque às vezes você vai buscar na internet, buscar alguma referência, todo mundo só floreia, né? Só fala o que tá legal. Ninguém vai te trazer o que não tá legal. E no BNI você compactua dessas situações, porque é a situação real, né? Que as pessoas estão lá para trocar. Então, porque BNI é tudo isso. Fantástico, Ju. Mas me fala uma coisa. Santa Rita Reveste. Antes e depois do BNI.
Santa Rita não existia antes do BNI. Quando eu abri a Santa Rita Reveste, eu abri e no mês seguinte eu entrei no BNI. Na verdade, meu pai já veio, né, com uma máquina, enfim, e daí quando me surgiu, eu já conheci o BNI de uma outra oportunidade. E naquela época, eu não achava que fazia muito sentido para o meu negócio. Quando eu vim ter esse negócio, na hora eu falei, eu vou entrar no BNI. Porque eu entendi que o meu negócio, ele era um negócio que precisava crescer, precisava se expandir, eu tinha que ter uma rede grande. E para o meu negócio, eu sempre dou de dicas, né, para quem é membro do BNI. Não se limite só ao seu grupo. O BNI é uma rede global com muitas oportunidades de negócio. E foi Carol uma vez que me falou isso. Ela falou, não se limite só ao nosso grupo. Tem grupos em cidades vizinhas que a gente pode fazer muitas parcerias. E é por isso que meu negócio também tem bastante sucesso dentro do BNI, porque eu aproveito realmente da plataforma para construir minhas parcerias. Hoje o que eu mais busco dentro do BNI não são clientes, são parceiros. E eu encontro uma plataforma imensa que eu consigo desenvolver a minha rede, porque eu também não tenho esse pensamento pequeno, eu enxergo além. E é o que eu sempre falo para todo mundo que entra. Aproveite as oportunidades que estão do seu lado. É verdade. Né? Não se limite só ao seu grupo. É uma rede imensa que pode saber, pode consumir. Não é só a rede que vai consumir, são as pessoas que aquela rede conhece. Multiplica, né? Então, para mim, sempre existiu o BNI na minha empresa. E eu pretendo que exista, né? Se for só a minha escolha, ou a minha escolha, hoje o BNI traz bastante retorno para minha empresa. Então, a gente pretende continuar pelo BNI para sempre. Se hoje a gente tem mais de 11 mil membros no Brasil, multiplica a rede de contato dessas pessoas. Exato. Quem que você não pode alcançar, né? Exato. É muito bom. Ju, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito feliz por você ter vindo, porque para mim tem um significado receber você aqui, né? Você foi a pessoa que me trouxe para o BNI e eu nunca vou esquecer isso. E eu sei que você tem essas histórias, eu sei da sua luta dentro do BNI para que seja feita a metodologia. Sim. E eu acho isso fantástico. Talvez quando a gente entra, até assusta um pouco, porque a gente não conhece. Mas depois que a gente conhece, a gente se apropria e a gente se apaixona pelos valores do BNI, a gente sabe que a Ju está fazendo o que é certo, sabe? E eu, apesar de você não ser uma membro fundadora, eu sempre olhava para você como alguém que era uma pessoa de referência para mim com relação à metodologia. Muito obrigada por ter vindo, foi muito bom receber você aqui e eu espero que a gente se veja outras vezes. Ai, que coisa mais linda, Dê. Eu te admiro demais como profissional. Eu fico muito feliz quando eu conheci vocês. Eu sabia que vocês tinham um perfil e que vocês iam ter muito retorno dentro do BNI, conhecer pessoas. Então, sou muito grata pelo seu convite. Saiba que eu te admiro demais. Obrigada, Ju. Para vocês que nos acompanharam até agora, podem mandar suas perguntas, seja por aqui, seja no direct do meu Instagram. Mandem as perguntas. Se está com dúvida, me chama porque eu respondo. Eu sempre respondo todos vocês. E sempre que eu puder trazer a pergunta para cá, também trarei. Até o próximo episódio. E mais uma vez, obrigada, Fábio Torres, por me ceder os seus membros da cidade de Itu, da região de Sorocaba. Muito obrigada.